Bom dia! Bom dia, ó, barba feia. Eu tô de cabelo cortado pelo meu maridão. Sou cabeleireiro. Cortou muito bem, por sinal. Bom, gente, a nossa vida de motorhome nos faça um pouco mais autônomos. A gente sempre foi, saúde, Desculpa. bastante autônomo nesse sentido, assim, de fazer as nossas próprias coisas. Eu acho que desde a minha adolescência, mais ou menos, eu corto meu cabelo. Claro, nada mirabolante, só as pontinhas. O Thiago, há mais ou menos um ano, corta o cabelo dele. E a barba, como foi ele sempre que fez durante a vida inteira. Então a gente se vira aí pra fazer as coisas. Como no leste europeu tem obra, sempre tem obra. A gente precisa dobrar pra lá, que é a nossa única forma. E tá, agora acho que vai. Gente, um quadriciclo. O cara dirigindo um quadriciclo Falando de no telefone. casacão com 26 graus e falando no telefone. Gente, como o povo aqui usa roupa, tá 26, a gente tá suando. É sempre por causa de umas obras assim na rua. Pessoal, no Montenegro. Montenegro foi muita- caótico. Montenegro, a gente entrou no país, estava em obra a primeira rua, a segunda rua que a gente pegou. E até a hora de a gente sair, um pouquinho perto da fronteira com a Albânia, tava em obra. E o interessante é que não é obra tipo estamos asfaltando. É obra tipo estamos destruindo a rua, provavelmente por tubulação de água. É, tubulação de água, coisa assim. Mas é isso. Esse aqui? Aqui tem um Spar. É nesse nós vamos? Pode ser. A gente vai dar uma passadinha aqui no mercado pra comprar umas coisinhas, porque a gente vai se enfiar no fim do mundo de novo. Essa aqui é a parte que ontem a gente passou caminhando. Gente, essa cidade aqui é muito bonitinha. Mas não tem grandes coisas pra fazer, né? Eu acho, como qualquer cidadezinha pequena. Onde é que foi a pizza que a gente comeu? Foi aqui? Pizza Vice. Aham. Bem gostosinha. Gostosinha. Nada de especial. Mas por 6 euros, bem ok, né? Eu vou dizer, pessoal, até agora, todas as pizzas que a gente comeu, nenhuma teve nada de especial. A da França foi a melhor. A da mas França foi a melhor, mas as do Brasil, eu vou dizer que as do medianas são do Brasil melhores. já são melhores. Claro. Mas queijo, a gente gosta muito de queijo. Isso. Então, pra nós é muito bom quando tem queijo. Ó, pouco barro, assim. Bem pouquinho. Quando tem bastante queijo, assim, a gente gosta bastante. Então, aqui não é, as pizzas na Europa não tem queijo quase. Mesmo a pizza 4 queijos tem pouco queijo. E aqui Então- o pessoal tem pressa pra tudo, eles andam sempre ultrapassando. Gente, a polícia nos mandou ultrapassar um ônibus. Vocês têm ideia do que é isso? Em faixa contínua. Então tinha um ônibus parado, faixa contínua, então eu não podia passar. Parei atrás do ônibus, a polícia começou bip, 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 pra mim ultrapassar o ônibus. E aqui seria o mercado, mas deve ver se tem. Aqui tinha um caixa eletrônico. Mas não tem muito onde estacionar. Então vamos seguir viagem. A gente queria vir nesse mercado aqui, mas tem que ter onde estacionar. Se não tem, não serve pra nós. Então vamos adiante. Já vamos dando aí um tchauzinho pra Berat. Uma barraquinha ali, bem no centro, que vende produtos de limpeza. Uma barraquinha mesmo, um container que o cara abriu assim. Container aqueles de lixo, mas o cara abriu e botou umas prateleiras. Que vende produtos de limpeza e óleo pra carro. Aqui o povo é mais tipo brasileiro, assim, de mais empreendedor, sabe? A gente não vê tanto isso na Europa, ali nos países principais. Mas aqui no leste europeu, que a situação financeira é mais difícil, as pessoas são um pouco mais empreendedoras. Gente, aqui tem um Jeep com um bote em cima. Se eu tiver que apostar, eu apostaria que é estrangeiro. Com certeza. Vamos ver de onde é a placa. Não, é albanês. Albanês? Acho que sim. Acho que é albanês. Albanês. Albanês, interessante.
Daqui a pouco Então eu vocês toco. podem ver aqui tem uma praça bem tranquila. Aqui é a pontezinha onde ontem a gente passou, tirou bastante foto. Então é uma cidade que vale a pena visitar. Mas passar um dia. Isso, um dia, dois. E dois Sim, tu já vai ter de se vem pra viajar. passar um final de semana. Chega sábado de manhã, sai domingo de tarde. Porque não tem muito mais Não, coisa. não tem tanta coisa pra fazer. E hoje é um sábado Isso, hoje é sábado de manhã. e tá um trânsito desgraçado. Sábado, mais ou menos 11 horas da manhã. É, Isso? mais ou menos 11h43. Ah, já é quase meio-dia. Mas é isso, essa aqui é a ruazinha meio que principal aqui do centro. Tem uma outra também, que acho que as duas são as principais. É. A outra é a mais do calçadão ali, com lojinha e tal. E essa aqui também, então aqui tem bastante restaurante. Inclusive, muitos deles têm os preços ali, na parte externa. Dizem que esses restaurantes que tem preço, ele é pro turista. Então, É. normalmente ele não é muito bom. Mas Nós não sabemos. a gente gosta desse restaurante porque a gente sabe que a gente tá pagando. Quando a gente É, porque é muito ruim tu chegar num lugar e não ter preço. Ou tu Isso. primeiro tem que sentar e escolher uma mesa pra depois ver o cardápio. E Às vezes as coisas aqui ssão bem caras. Então é legal tu ter E daí? umas bolsas bonitas. aí tu senta e daí o cara olha pra tua cara e te tem um cardápio diferente. Isso, No então Brasil é legal. seria isso. Então a gente vai Aí ser tem um monte de restaurantezinho também, umas casas meio típicas ali, ó, Aham. de pedra, ó. Parece um cais ali, ó. Só bem bonitinho lá, de lá bem também. bonitinho. Menos turístico, mas Menos bem turístico, bonitinho. bem bonitinho. Menos trânsito. Muita gente chegando a Berati, ó. É. Porque hoje é sábado, né? Berati é uma cidade turística, inclusive pro albanês. Um carro de Gibraltar. Aí passou. Legal. Aqui é legal as placas, pessoal. Olhar as placas, tu consegue ver. Isso sempre onde é tem qual carro. uma, duas ou três letras Esse carro não dá pra saber de onde é. Não tinha É. nenhuma letra. que dizem o país que é. Claro, às vezes a gente encontra uma ou outra placa antiga, que aí não tem o nome do país. Mas 99% das placas tem uma, duas ou três letras que indicam. Né? Por aqui. Tá bom. Bem bonitinho aqui também, uma praça, ó. Aham. Bem bonito. Amberati foi uma cidadezinha bonitinha, mas é uma cidade que Não tem muito o que não fazer. tem muito o que fazer. E em Berati a gente, por mais que seja pequena e segura, a gente encontrou uma grande dificuldade de estacionar, a não ser em campo. É, cidades mais grandes, assim, são difíceis de estacionar. Por exemplo, a gente gosta muito de dormir em mercado. Vocês já sabem, se vocês estão nos acompanhando, já sabem disso. Aqui não tem mercado com estacionamento. Na Albânia, em geral, é bem É difícil. bem difícil. Então o mercado que a gente achou com estacionamento, ele tá 19, 20 quilômetros É. daqui. Foi onde a gente dormiu antes de vir pra cá. Aqui em Berati não tem. É só o estacionamento na frente do mercado, assim, na rua quase, ou na rua mesmo, assim, sabe? Uhum. Então, Então, quais os planos? Bom, vamos- Saindo aqui de Berati, a nossa ideia é passar no mercado. a gente foi no mercado agora há pouco, Isso. mas aqui tem uma coisa que eu não sei, eu não via isso no Brasil, juro por Deus. Era a diferença tão grande de preço de uma coisa pra outra, de um mercado pro outro. Só E pra na- dar um exemplo, barra de chocolate Milka, aquelas barras menorzinhas assim. No último mercado que a gente foi, que a gente tentou ir num mercado aqui nos Salvos Olhos da Cara, tava custando 2 euros. 2 euros, 1,99. E tem um mercado que a gente foi, tipo, há 5 dias atrás, que a gente vai passar perto e talvez a gente vá lá, que tava 1,19. 19. Ah, mas a gente tá reclamando por causa de 80 centavos. Não, gente, é 80 centavos de euro. É 5 Isso é reais. 5 reais de diferença. É bastante diferença. E a outra coisa que a gente notou é que a gente lembra no Brasil, normalmente na cidade grande tem mais variedade de mercados, então tu consegue ver preços diferentes. Mas pro interior é o preço aquele ali e aquele ali. E aqui não, parece que quanto mais o mercado é pequenininho, não é de rede, mais pequenininho Mais barato é. mais barato é. Diferente do preço. Porque... Nossa, ele tava com pressa. Mas a gente então vai pra lá e depois a nossa ideia é ir pra um lugar que é tipo um camping fazenda com bichinho. A gente já conversou com eles.
A gente tinha visto ali no Park Fortnite que eles pediam pra avisar 24 horas antes de ir. A gente avisou ontem. Então ontem a gente perguntou se a gente poderia ir hoje. Eles não perguntaram o horário nem nada assim. Então a nossa ideia é que o dia a gente tem meia hora até lá, mais ou menos. Mais ou menos. Não um é pouquinho muito. mais, um pouquinho menos. Então a gente vai parar em algum mercado antes, porque lá é bem campo. Então a gente viu que eles vendem queijo de cabra, eles vendem frutas, legumes, e é isso. Então a gente quer passar no mercado, comprar carne, comprar pão, comprar algumas coisas assim. Porque se lá a gente for se sentindo bem, talvez a gente passe a semana. É. Se a gente chegar um momento que sente que não dá mais, a gente vai embora antes. Por que como- eu digo isso? É. É gratuito lá. Não tem muito claro se tem que pagar para usar energia elétrica. E caso tenha, é bem coerente. Também, não tem problema. Mas então lá é gratuito. Então nesses lugares gratuitos, às vezes não dá para se fechar muito. E como hoje é sábado e a próxima cidade que a gente quer visitar é um pouco longe, Isso. não adianta ir até essa cidade, porque lá também a gente não achou nada que pudesse estacionar a um baixo custo. Então o que a gente pensa? Ficar aqui e daqui a pouco ir pra lá, pra essa outra cidade lá na sexta-feira, Se possível. se possível. Mas às vezes nos expulsam, ou às vezes começam a nos olhar de cara feia e aí a gente sente que tá na hora de ir embora. Então, quando a gente fica num camping pago, a gente paga e a gente fica o tempo que a gente quiser. Exato. De fato. Quando a gente não paga, mesmo que digam, pode ficar. Nem sempre é bem Nem assim. sempre pode ficar, porque, por exemplo, você sabe, a gente já deixou bem claro que a gente viaja a baixo custo. Então, muitas vezes a gente não compra as coisas que as pessoas estão vendendo. Isso, ou que nem assim, ó, lá a restaurante. gente falou de alguma frutinha ou verdura verdura comprar comprar mesmo, com se for um eles. pouquinho mais caro. Ou se tiver preço bom, aí a gente pode comprar o que a gente quer. Isso. Mas é isso, então a gente vai pros restaurantes, a gente não é muito acostumado a comer fora, a gente é Não. meio chato pra comer. Muito. Algumas A coisas gente não come, gosta muito de comer fora e no Brasil mas sempre muito foi lanche. assim, lanche, uma pizza, um cachorro quente, Isso a um gente gosta. hambúrguer, um Mas, X isso, pra mas gente que é do sul. comida a gente não é Arroz, muito. feijão, massa, lasanha, Chegado. a gente não é muito. Deixa eu ver que eu acho que a Duda não tá aparecendo. Tem bem poucos restaurantes assim de comida que a gente gosta, mas em geral comida a gente gosta de comida caseira. Isso. Seja nossa, seja da minha mãe, seja da mãe do Tiago, seja Meu dos pai, do pai da parentes, Duda. das Mas, vós. exato, mas é comida caseira, não Isso. comida de restaurante. Por quê? Porque a gente é chato. Isso, e a gente também Simplesmente. sabe que nossa família sabe quanto a gente é chato e já faz comida pensando na gente. Assim, em geral respeitam bastante Isso. aí os nossos gostos. Então a gente sabe disso, então é de boa. Mas no restaurante não vão respeitar o que a gente não E gosta. ainda mais, gente, a Albânia é bem complicado, é tudo muito diferente. Então, tempero, coisa assim, eu não como basicamente nada um pouco mais forte. Então, não. E quem foi Não é militar, muito não legal. sei se todo militar que passou pelo todo o Brasil é assim, mas quem foi militar no Rio Grande do Sul, ou até quem serviu comigo que nos segue, que é inscrito no nosso canal, carne de monstro. Vocês sabem o que é isso? Aqui a maioria dos pratos que a gente viu parece carne de monstro. É uns bife tudo retorcido. Retorcido com E um eu monte de sou negro, assim, com um monte de gente. coisa. Eu sou meio pra carne também, eu sou meio fresca no sentido de que eu não gosto de carne piorzinha. Dá pra comer carne boa sempre? Não. Aí eu às vezes não como. Ou come frango. Ou come frango. Come porco. Exatamente. Eu prefiro, Ok, por não. exemplo, comer carne alguns dias da semana, mesmo que seja nem 2, e comer uma carne melhor do que comer carne pior todo dia. Isso é uma questão de seletividade. A gente é meio seletivo. E então a carne de gado, como ela é mais cara em basicamente qualquer lugar, acho que todo lugar que a gente já passou, ela é mais cara. Então a gente acaba comendo muito frango. Aí a gente come peito de frango, que é mais barato. Aqui, quanto tá custando o quilo de peito de frango? O quilo do peito aqui mais ou menos uns 5 euros, 5,5, 6, depende do mercado, mas entre 5 e 6. 30, 30 e poucos reais, 30, 35 reais aí, mais ou menos. Mais ou menos, 6 vezes 6, 36, 30, 36 reais. O quilo do peito de frango, então normalmente a gente come aí peito de frango. Tá. Aqui a gente não encontrou Aqui porco pra vender. Porco nunca achamos. A gente em Portugal, Espanha, a gente tava comendo bastante peru. Peru, muito bom, pessoal. Aqui vende peru que nem frango, Que assim. nem frango. Peito de frango, asa de peru.
coxa de peru, assim, pra vender, pra tipo, muito bom. Exato. E aqui não tem. Aqui não Então tem. aqui a gente não come. É. Mas então. E a gente só achou em Portugal e Espanha, Isso. o peru. Mas a gente tá com a expectativa que em breve a gente vai pra Grécia. Em breve. Não sabemos se é algo em torno de 1 mês ou se é algo em torno de 2 meses. Mas em breve. Em breve. Aí tem alguns mercados que tem. Tem um mercado grande que tem em toda a Europa, que é o Isso, Lidl. é o Lidl. Então, Bom, esse... tem gente que pronuncia diferente, porque Lidl, ele se chama Lidl. L-I-D-L. Lidl. Lidl, ou algo mais ou Já menos vi por gente aí. falando Lidl, né? Mas a gente fala Lidl, porque é mais prático. Exato. Então tem Lidl na Grécia, então aí eu acho que a gente consegue se sentir um pouco mais em casa nessa questão. Uma coisa muito interessante aqui sobre a União Europeia é que isso eu aprendi com um espanhol, um policial espanhol, que Não fazer foi parte. um policial espanhol que nos multou, né? Não, nada do tipo. Um conhecido meu. Que os países que fazem parte da União Europeia, eles têm vários acordos, inclusive de livre circulação, de não ter fronteira. Mas um desses acordos bem legais é que não tem imposto de importação nem de exportação. É considerar, se vende de um país para o outro, dos países da União Europeia, como se tu estivesse vendendo de um estado para outro, ou de uma cidade para outra. Então, consequentemente, pensa para um mercado que tem vários países da União Europeia. Isso é fácil. Claro, tem a questão logística, que é outra história, mas tributação é fácil e barato. Para esse mesmo mercado chegar na Albânia, aí a Albânia tem a sua própria legislação, os seus próprios impostos, então aí a realidade é diferente. Então, dentro dos países da União Europeia, em geral, a gente encontra a mesmice que a gente gosta. Uhum. É muito fácil encontrar, por exemplo, na Itália, um produto da Espanha, ou vice-versa. Por quê? Claro que tem o transporte, mas questão burocrática e imposto é zero. E pessoal, a gente Ou como o imposto nacional, então é maravilhoso. pessoal, a gente não é tão maluco assim, tá? Porque a Duda tem uma amiga que ela é espanhola, que mora na França. Aham. E ela vai da França pra Espanha comprar produto no mercado lá, que é um mercado que ela gosta muito, que é um mercado que a gente gosta Mercadona. muito, que é o Mercadona. Exatamente. Então, ela sai da França e vai pra Espanha. 2 horas de viagem, vai 2 com horas. amigas pra fazer compras. Então não é quer dizer que a gente é maluco, que a gente tá falando do mercado e não gosto do outro. Não, é que é bom mesmo, E outra que coisa, esse assim, é que mercado. a gente sente falta de algumas coisas. Por exemplo, o Thiago gosta muito de cebola caramelizada. Não, cebola crocante, cebola crisp. Cebola crisp, isso. Cebola crisp. Bom, eu não gosto de cebola, então desculpa. Mas bom, ele tá na última pequena embalagem. Assim, falta isso aqui assim pra acabar Eu no tenho pote. talvez assim as últimas 30 gramas de batata palha. E a Duda sofre com O que batata será palha. de mim comer um estrogonofe sem Porque- batata palha? Estrogonofe é minha comida preferida. Vai ser bem difícil, mas bom. E acho que na Grécia a gente não encontra, eu acho. Acho que não. Eu acho que de verdade batata palha é só Portugal e Espanha. Eu Então falei que ela faltam muitos vai ter que meses. comer estrogonofe com salgadinho. Comprar Ruffles, assim, um salgadinho assim, quebrar e botar em cima. Então tem algumas coisas assim que a gente sente falta. Não é, pão de queijo. Não é esse tipo de coisa. Mas alguns ingredientes, assim, alguns complementos que a gente sente falta. Como a carne de porco, como a carne de peru. Isso. E outra coisa é que, como a gente não tem nem forno, nem air fryer, esses complementos pra comida, a gente Faz tem todo o muito mais diferencial. dificuldade de fazer. Não dá. Então, eles fazem toda a diferença, porque não é simplesmente a gente pegar uma batata frita e colocar no forno, na air fryer. Não, gente, não tem que fritar. Só que o fogão é quase em cima da cama, então não dá. Então esses produtinhos aí faz toda Eles a diferença, fazem toda a diferença. na nossa refeição, porque senão fica muito mesmice. Fica tudo Os meio nossos igual. complementos podem ser batata assada, meio refogada ali na panela, coisa assim. Mas é limitado. Então a gente sente bastante falta disso. Mas bom, são coisas aí Desabafo. que fazem parte. Mas então é isso. Seguimos viagem, vamos pro mercado, depois vamos lá pra fazenda. E vamos ver como vai ser. Dormir lá, a gente vai dormir no mínimo dos mínimos hoje. E depois a gente vê. Então, o pessoal no Parque Fortnite super recomenda, diz que é uma experiência incrível, tanto para as crianças quanto para os mais velhos, que tu pode alimentar os bichinhos, fazer carinho dos bichinhos. E eu sou muito infantil com isso, tá? Eu gosto muito de bichinhos de fazenda, principalmente, que eu nunca tive contato.
significativo. Mas então a gente viu o pessoal falando assim que fica tipo 1, 2 noites. A gente não viu gente dizendo que ficou uma semana lá. Então a gente não sabe por quê, não sabe, né, por qual motivo mesmo. Então a gente vai ver o que faz, mas é isso. Seguimos viagem. Voltamos para um lugar que vocês já conhecem. A gente vai então no mercado que a gente dormiu. Porque é muito difícil achar mercado que dá pra estacionar. A gente é muito grande. Não é fácil. E aqui mercado quase nunca tem estacionamento, então como era caminho esse? E tem estacionamento? Filma aqui. Eu senti alguma coisa na minha perna passando. Falei, que é isso na minha perna? Eu olhei, é um rabo fazendo carinho na minha perna. Lindona. Mas é isso, vamos lá. Pessoal, tem uma coisa. Não sei se todo homem é assim, mas ou toda mulher também, né? Vamos discriminar. As mulheres, eu As acho que mulheres não. também. Mas quem dirige, quando vai uma vez pro lugar, já consegue voltar, mesmo que ande 20 quilômetros, consegue voltar pro mesmo lugar sem GPS, porque eu já tô meio que acostumando com a Albany. E eu já sei nos lugares sem GPS. Foi aqui que a gente bebeu. Chegou até me dar sono. Ah, eu acho que vai mimir aqui de novo. Em Antequeira, que a gente passou a boa parte da nossa Aqui tem vida. umas vacas grandes, amor. Acho que é os ônibus, ó. Ali tem estaciona, horário, não sei o quê. Entendi. Em Antequeira, que foi um lugar que a gente viveu por um tempo. Antequeira chegou a ser nossa casa, né? Em Antequeira eu já sabia ir pros lugares sem... Ah, é GPS. verdade. Conheci a cidade inteira. Vamos em tal lugar. Thiago ia, de boas. Sim. Então, partiu o mercado. Partiu o mercado. Conseguimos comprar o que a gente precisava no mercado. Infelizmente, aqui é muito comum a gente ter que ir em 2 mercados. Gente, pão é uma tristeza. Por mais que pareça absurdo. Mas a gente foi num bom mercado que não tinha pão. Sabe o que é não ter pão? Tinha um tipo só de pão, uma marca só De sanduíche. de sanduíche. Aí então, bom, fomos num outro mercado, aí compramos pão, compramos açúcar, que a gente não tinha achado naquele. Com certeza tinha, mas a gente só tinha achado açúcar de confeiteiro. Tem algumas palavras aí que a gente já foi memorizando. Açúcar é sheker, o pule, que é frango, mishi, que é carne de gado, o falimenderet, que é obrigado. Então tem algumas coisinhas aí que a gente vai aprendendo. Mas é pouco. Em geral, a gente compra comida mais pelo que a gente vê do que qualquer outra coisa. Então tem algumas coisas que é meio difícil. Mas bom, então vamos seguindo lá pra fazenda. A gente também é consciente de que hoje tá nubladão. E a previsão hoje é sábado, domingo, segunda e terça, chuva. Então não é muito legal, né? Ninguém gosta de chuva, mas não tem o que fazer. Outra coisa é que então hoje tá quente, aí vem a chuva e durante a chuva a temperatura vai ficar mais ou menos aí. E a previsão é de depois da chuva voltar o frio. Com mínimas de 2. Sim. Tudo certo. Nada importante. Caiu o nosso banco, o nosso lixo vazio, então tá tudo certo. Eles estavam brigando ali atrás. Mas então isso da chuva sempre é algo um pouco preocupante pra gente. Tipo, onde é que a gente vai estar? Mas será que a terra é socada? Será que não pode atolar? Quando é muita chuva, a gente nunca sabe das nuvens, então nunca sabe se a Starlink funciona bem. Então tem algumas coisas aí que a gente não gosta muito, né? É que eu tô sentindo o cheiro de bolo de chocolate. Faz um tempo já. Eu já virei aqui pra trás dizendo, gente, Não de tem ninguém ali chocolate atrás aqui cozinhando, amor. Te Se garanto. alguém foi um bolo de chocolate aqui atrás, tá perfeito. Mas Mas é isso. é isso, assim, sabe? Então a chuva é algo que nos preocupa. A gente já contou em vídeos bem mais antigos de entrar água aqui dentro. Então a gente se preocupa verdadeiramente com a chuva. Mas Fazer o quê? não tem o que fazer. Então, pelo menos é só 3 dias. E depois então volta o sol.
só ir com frio. Então, bom. No Rio Quando tiver Grande... bem frio, a gente vai pra praia. É, bem isso. No Rio Grande do Sul, a gente infelizmente tá meio acostumado. Não de que o corpo esteja acostumado, mas é razoavelmente frequente. Às vezes em uma semana bater 30 graus e 5 graus na mesma semana. É. E é péssimo isso pra saúde. Maio é um mês que isso Às acontece. vezes no mesmo dia. Bate 25 e bate 10. É. Então a saúde de ninguém gosta e bom, mas nossa, também talvez não goste muito do que vai aí acontecer nos próximos dias, mas é isso, pra vocês terem ideia. O Thiago tá de tênis porque ele tá dirigindo, mas ele tá de bermuda e manga curta, eu tô de manga curta, bermuda e chinelo. Então tá quente. Agora eu não tô mais suando, mas antes a gente tava suando. Então é calor, sim. Calor. E aí depois, então, de ficar um tempo ali na fazenda, que eu não sei quanto tempo vai ser, a nossa ideia é sim ir pra praia. A gente vai seguir descendo aí no mapa da Albany. E, claro, até chegar lá em Sarandi. Qual é a outra praia bem famosa? Casamil. Mas antes a gente vai parando em praias aí menos populares, menos conhecidas. E vamos explorando. Então, seguimos em rumo da fazenda. Já estamos chegando a princípio. Tem que chegar aqui. Não sei se é verdade. Vamos descobrir. Nem ideia. O bom é que a gente tem internet. Aqui fazendo suco de laranja com as mãos. Estamos aqui conversando em português e italiano e fazendo suco de laranja.